Você vai morrer como escravo, não de um patrão, nem de um governo, mas do seu próprio desejo. Você foi condicionado a acreditar que seguir seus impulsos é liberdade, que buscar prazer é um direito, que ceder é humano. Mas Nietzsche já dizia: a sensualidade obscurece a visão de todo o céu. E se você parar para olhar a própria vida com honestidade, vai perceber: o que você chama de prazer tem te mantido fraco. Você gasta sua energia atrás de corpos vazios. Se entrega à pornografia como um homem sedento por migalhas. E depois sobra o quê? Culpa, cansaço, vazio. Você não cria, não constrói, não avança, porque seu poder está sendo drenado. Toda vez que você escolhe o prazer imediato, você abandona o homem que poderia se tornar. A verdade é dura, mas simples. Quem não domina seus impulsos é dominado por eles. Nietzsche não escreveu para agradar, escreveu para expor. E o que ele enxergou é que a maioria dos homens vive acorrentada, não por falta de força, mas por nunca ter aprendido a canalizar sua energia mais poderosa, a sexual. Hoje você vai entender o que ninguém te contou: como transmutar esse fogo bruto em construção, em disciplina, em legado. Como parar de correr atrás e começar a se tornar alguém que atrai. Como deixar de ser escravo e caminhar como soberano. Não é sobre repressão, é sobre transformação. Se você tiver coragem de ouvir até o fim, vai perceber que o que te falta não é motivação, é controle. E com controle, vem tudo o que você sempre buscou do lado errado. Você acredita que está no controle. Afinal, ninguém te obriga a nada. Você escolhe o que assiste, o que consome, com quem se deita. Você pensa: se eu quero, por que não fazer? Mas aqui está a armadilha. O que você quer não é sempre o que te fortalece. Você confunde liberdade com permissão. Mas liberdade real não é fazer o que dá vontade. É ter poder sobre a própria vontade. O sistema vende prazer como conquista, como se ser livre fosse ter acesso a tudo, o tempo todo. Mas esse excesso está te tornando raso. Cada clique fácil, cada orgasmo rápido, cada estímulo sem esforço, te afasta da sua própria essência. Te acostuma a não lutar, a não esperar, a não construir. E o pior, você nem percebe, porque o prazer não chega como um inimigo. Ele se disfarça de recompensa. Te dá uma falsa sensação de vitória, quando na verdade está te mantendo no mesmo lugar. Nietzsche via isso com clareza. O homem que vive atrás do prazer imediato vive fugindo da própria grandeza. Você não está escolhendo livremente. Você está reagindo como um animal condicionado. Mas você não é um animal. Você é um homem. E homens de verdade não se arrastam atrás de prazer. Eles o superam. A liberdade que você busca não está no acesso ao prazer. Está na capacidade de dizer não a ele. Porque só quem domina a própria vontade tem força para moldar o próprio destino. Nietzsche nunca escondeu seu desprezo pelo hedonismo. Para ele, a vida não foi feita para ser confortável, foi feita para ser superada. Enquanto muitos filósofos buscavam o bem-estar, a harmonia, a paz, Nietzsche dizia: o que não me mata, me fortalece. Essa não é uma frase sobre sobrevivência, é sobre transformação, sobre suportar o peso da existência sem fugir para os prazeres fáceis. O hedonismo, essa busca constante por prazer, é uma filosofia de rendição. Ele te ensina a evitar o desconforto, a fugir da dor, a anestesiar a angústia da vida com distrações. Mas Nietzsche acreditava em outra coisa. A dor tem valor. A tensão interna, o desejo não satisfeito, a luta contra o impulso, tudo isso forma caráter. O prazer, por outro lado, quando perseguido como fim, dissolve a vontade. E é justamente a vontade que diferencia o homem comum do homem grandioso. Nietzsche chamou essa força de vontade de potência, o impulso que leva o indivíduo a se elevar acima da mediocridade, a impor forma ao caos, a criar sentido onde não há.
Mas você não consegue fazer isso se está viciado em conforto. Se sua primeira reação diante da frustração é buscar alívio. O hedonismo te transforma em escravo da sua biologia. E Nietzsche sabia que o homem só conquista algo real quando transcende a própria natureza. Se tudo o que você quer é se sentir bem, então você já perdeu. A pergunta é: você quer sentir prazer ou quer se tornar poderoso? O homem moderno vive preso em um ciclo silencioso e destrutivo. Ele se sente vazio, busca prazer para preencher esse vazio e depois se sente ainda mais vazio. A cada repetição, ele se torna mais frágil, mais reativo, menos dono de si. Ele acorda cansado, vive distraído e termina o dia se recompensando com o mesmo veneno que o enfraquece. Sexo casual sem profundidade, pornografia, dopamina rápida. Tudo isso parece inofensivo, mas tem um custo: sua força interior. O que era desejo virou dependência, e o que era prazer virou rotina. Esse ciclo corrói o centro da masculinidade, a capacidade de suportar, direcionar e transformar a própria energia. Você sente vontade de mudar. Pensa em retomar o controle, mas toda vez que tenta, algo te puxa de volta. Um clique, uma imagem, uma noite vazia e no dia seguinte a mesma sensação. Fracasso silencioso. Nietzsche não teria pena de você, mas também não te julgaria como fraco. Ele apenas diria: a sua vontade está adormecida e só você pode acordá-la. Enquanto você continuar cedendo ao desejo sem direção, vai continuar andando em círculos, vivendo no piloto automático. O ciclo só se quebra quando você entende que o que está em jogo não é apenas um hábito, é quem você está se tornando. Você quer ser lembrado como alguém que viveu reagindo? Ou como alguém que teve domínio sobre si e construiu algo maior que o próprio desejo? A luxúria é uma ladra silenciosa. Ela não arranca tudo de você de uma vez, ela rouba aos poucos. Primeiro, rouba sua clareza. Depois, sua disciplina. Por fim, sua vontade. Você acha que está no controle, mas está negociando sua energia mais poderosa por momentos que não significam nada. A energia sexual é mais do que um impulso biológico, é força criadora, é a matéria-prima da ação, da ambição, da transformação. Nietzsche via nessa energia um motor vital que pode te impulsionar para cima ou te manter rastejando. Toda vez que você desperdiça essa força com prazer sem propósito, está enfraquecendo seu próprio centro, está apagando o fogo que deveria estar queimando dentro de você, não pelo orgasmo, mas pela construção. Você sente cansaço? Falta de foco? Desânimo com o próprio caminho? Não é azar. Não é idade. É energia vital sendo desperdiçada. E ninguém fala disso, porque a luxúria se tornou normal, esperada, incentivada. Mas você não nasceu para viver como a média. Você nasceu para ter domínio. E domínio começa pelo que você faz quando ninguém está vendo. Você pode usar essa força para construir o que quiser. Um corpo forte, um negócio próprio, uma mente afiada, um legado que permaneça. Mas se continuar entregando ela para o prazer vazio, vai continuar sendo um homem esquecível. O seu poder já está em você, mas ele está vazando. E a culpa não é do mundo, é sua. Existe um ponto de virada, um momento em que você decide que já perdeu demais e que agora, ou você muda, ou vai passar o resto da vida se arrastando. Esse ponto é onde começa a transmutação. Transmutar não é reprimir, é redirecionar. É pegar a energia que antes te escravizava, o desejo sexual bruto, e converter isso em construção, presença e foco. A maioria dos homens desperdiça essa energia em prazer vazio. Mas os poucos que a controlam se tornam imparáveis. Quando você para de perseguir prazer o tempo todo, algo muda dentro de você. Sua mente clareia, sua voz ganha peso. As pessoas sentem sua presença sem que você diga uma palavra. Por quê? Porque você não está mais fragmentado. Você está inteiro.
Nietzsche chamava isso de vontade de potência. A força de alguém que não é dominado por instintos, mas que usa seus instintos como combustível. A transmutação sexual é o começo da soberania. Você deixa de ser guiado por impulsos e passa a guiar a própria vida. Você para de correr atrás e começa a construir algo tão forte que o mundo passa a girar ao seu redor. Mas não se engane, isso exige disciplina, presença e, principalmente, verdade consigo mesmo. Você vai cair no começo, vai sentir vontade de voltar ao velho ciclo, mas a cada vez que resistir, vai recuperar um pedaço de si. Um pedaço que o mundo tentou tirar, mas que sempre foi seu. Essa é a virada. O momento em que você deixa de ser refém e começa a reinar. Você ouviu essa palavra a vida inteira. Disciplina. Mas talvez nunca tenha entendido o que ela realmente significa. Disciplina não é seguir regras, não é ser rígido, seco ou frio. Disciplina, para um homem de verdade, é liberdade escolhida. É o poder de dizer não ao que te enfraquece, e sim ao que te molda. É quando você para de agir movido por emoção ou desejo momentâneo e começa a viver de acordo com aquilo que acredita, mesmo quando ninguém está olhando. A sociedade ridicularizou o homem disciplinado. Chamou ele de repressivo, antiquado, quadrado. Mas a verdade é simples. Todo homem que construiu algo grande precisou sacrificar o conforto. Nietzsche entendia que a grandeza nasce do confronto interno e que esse confronto é diário. Você acorda e tem duas opções: seguir o impulso ou seguir o propósito. Cada decisão, por menor que pareça, constrói ou destrói a sua identidade. O prazer imediato vai sempre parecer mais fácil, mas cada vez que você o escolhe, você enfraquece seu próprio eixo. Cada vez que você resiste, você forja sua presença no mundo. A disciplina não é sobre controle externo, é sobre força interna. É olhar para o desejo, sentir o chamado do impulso e, ainda assim, escolher o caminho do domínio. E o mais importante, ela não nasce de um manual. Ela nasce da decisão de quem você quer ser. Você quer continuar vivendo de reações? Ou quer ser o homem que age com intenção, que impõe direção à própria existência? A disciplina é o templo onde nasce a sua soberania. E nenhum império se constrói sem ela. Você não foi feito apenas para sobreviver, nem para passar pela vida acumulando pequenos prazeres. Você foi feito para construir algo que permaneça, mas nenhum legado é construído por um homem desgovernado, por alguém que não consegue controlar seus próprios instintos, que vive reagindo, que se rende ao impulso mais fácil. O mundo está cheio de homens ocupados, mas vazios. Homens que trabalham, que produzem, que até têm sucesso, mas que por dentro continuam escravos de desejos, de vícios, de hábitos que não dominam. Nietzsche falava sobre a necessidade de forjar a si mesmo como uma obra de arte. E toda obra-prima exige estrutura, tempo e intenção. Você não vai construir um legado enquanto estiver perdendo energia com prazeres passageiros, porque o que drena sua força hoje te impede de construir algo grandioso amanhã. O controle nesse contexto não é rigidez, é prioridade. É olhar para sua vida e perguntar: o que vale mais? O prazer de agora ou a glória de daqui a 10 anos? O homem que quer deixar um nome, uma marca, um caminho, precisa aprender a guardar energia, a canalizar, a transformar desejo em obra. É no silêncio do autocontrole que nascem as grandes decisões. É na abstinência do fácil que se forma o respeito dos outros e de si mesmo. Você quer ser lembrado? Não pelos seus vícios, não pelas suas quedas, mas por aquilo que construiu com firmeza enquanto o mundo inteiro estava distraído. Legado é poder com direção, e direção só existe onde há controle. Nietzsche criou a imagem do Übermensch, o além do homem, um ser que transcende a moral comum, as convenções, os condicionamentos.
Não por vaidade, mas porque ele se torna o autor da própria existência. Esse homem não vive buscando prazer, ele vive em busca de potência. Potência é presença, é força silenciosa, é saber que você poderia se render, mas escolhe dominar. É ter poder e não precisar usá-lo para provar nada a ninguém. O homem comum persegue prazer como um viciado. O Übermensch o ignora porque encontrou algo maior, um propósito que o consome por inteiro. Você pode continuar vivendo como os outros, correndo atrás de validação, se perdendo em distrações, repetindo padrões que te mantêm pequeno, ou pode assumir uma nova postura, olhar para o seu desejo como quem doma uma fera, não para matá-la, mas para transformá-la em força de guerra. Esse é o caminho do Übermensch. Não um ideal inalcançável, mas um processo diário de refinamento. Cada escolha, cada ato de autocontrole, cada transmutação da energia sexual é um passo a mais na direção da sua própria grandeza. Você não nasceu para ser mais um. Você nasceu para superar a si mesmo e tornar-se alguém que inspira, que lidera, que constrói, sem ser escravo do que sente. Nietzsche nunca prometeu conforto, mas apontou o único caminho onde o homem pode realmente se tornar livre. O caminho da potência, não do prazer. Depois que o desejo é domado, depois que a energia é transmutada, depois que o impulso deixa de controlar suas escolhas, resta apenas o que é seu de verdade: a liberdade interior. A maioria dos homens fala de liberdade como algo externo: liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de expressão. Mas você já viu muitos homens livres por fora e completamente acorrentados por dentro. Acorrentados ao medo, à necessidade de aprovação, ao vício em prazer fácil, e isso não é liberdade. É apenas uma prisão com vista bonita. A verdadeira liberdade, a única que Nietzsche respeitaria, é aquela que começa no silêncio da mente. É poder estar sozinho e em paz. É poder sentir desejo e não ceder. É ser capaz de escolher o que é certo, mesmo quando ninguém está te observando. Esse é o último estágio do caminho. Quando o prazer não te domina mais e o mundo perde o poder de te distrair. Você não está mais em guerra com os impulsos, porque agora eles trabalham a seu favor. Você não vive reagindo, você dirige. E tudo o que você faz vem de um lugar de centro, de consciência, de força real. Essa liberdade não se compra, não se herda. Ela só nasce quando você decide que não aceita mais ser um homem dividido. Quando você olha para dentro e diz: eu sou o meu próprio rei. Esse é o ponto onde o ciclo termina. Não porque o desejo sumiu, mas porque você se tornou maior que ele. Agora você sabe. Não dá mais para fingir. A escravidão não estava do lado de fora, estava dentro, no desejo desgovernado, nos impulsos que comandavam suas ações, nas escolhas que você dizia controlar, mas que sempre te arrastavam para longe de quem você poderia ser. Você tem energia, você tem força, mas enquanto continuar entregando tudo isso para o prazer fácil, vai viver como todos os outros. Ocupado, cansado e vazio. Nietzsche não te ofereceria conforto. Ele te colocaria diante de um espelho, te mostraria o que você é e o que você poderia ser se tivesse coragem de suportar o peso da sua própria transformação. Essa escolha é sua. Sempre foi. Você pode continuar cedendo, ou pode fazer o que poucos fazem: assumir o controle, transmutar sua energia sexual, cultivar disciplina, forjar um espírito inquebrável e construir um legado que não se apaga com o tempo. Mas entenda isso: ninguém vai fazer por você. Ninguém vai te entregar soberania de bandeja, ou você se levanta, ou segue rastejando. A maioria morre sem nem tentar. Você ainda tem tempo, mas não para sempre. Se você chegou até aqui, é porque uma parte sua ainda quer ser livre. Então levante. Pare de fugir. Transforme-se. Porque o mundo não precisa de mais um homem fraco.
precisa de alguém como você. Quando você decidir ser quem nasceu para ser. Se essa mensagem falou com você, compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir essa verdade. A mudança começa no silêncio, mas se espalha quando homens conscientes decidem se levantar. Inscreva-se no canal para continuar essa jornada de lucidez, força e soberania. Aqui, não falamos para todos. Falamos para os que estão prontos. E me diga nos comentários, qual foi o momento da sua vida em que você percebeu que precisava retomar o controle? Sua experiência pode despertar outro homem.